Olá, sou o David Martins do David Martins Engineering. Eu sou o Sérgio Sena da Sena Electronics e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eletrónica Portugal. Hoje, 38º. Devem ter reparado que nós fizemos aí um pequeno interregno. Esta situação de temos que fazer o podcast com o uso da internet é algo que não pode passar, porque nós não estamos juntos. E aí, na semana passada, desta vez foi a minha vez, ficar sem internet durante uma semana. Andei aqui à chapada com o ISP e já está tudo resolvido. Portanto, mais uma vez, esperemos que tenham, apesar de não terem tido um episódio novo, tenham ido algum antigo que não tenham ouvido. E para nos manterem sempre. É isso mesmo, a cantarolar no ouvido. Exatamente. Pois é. E então, David, que tal as coisas? Olha, algumas novidades, sim. Sim, algumas novidades. Portanto, muito antes, nos primeiros podcasts íamos dando aí o acompanhamento, como é que estava, como é que estavam os envios lá da Ásia. E eu ando a ficar muito surpreendido porque eu sempre fui o tipo que teve muito azar. Quando toda a gente recebia as coisas numa, sei lá, em 3 semanas, um mês, eu recebia em 3 meses, era o último dia que eu tinha para reclamar, as coisas chegavam. E surpreendentemente, nos últimos tempos, tenho recebido tudo quase sempre no limite das 3 semanas. Em alguns casos, em 2 semanas. Portanto, está... e à conta disso, obviamente, vai chegando coisitas e eu tenho para aí umas experiências ainda por terminar. Mas mais uma daqueles negócios à la China. Certo. Por 7€ consegui comprar um comando e 4 receptores em ASK. Os receptores já é possível que fazeres alguns tipos de configurações básicas naquilo. Guardam até 10 comandos. Podes fazer algumas configurações básicas do género a acionar, portanto, a saída, aquilo depois tem uma comutação em transistor. Podes acionar com um botão e desligar com o outro. Podes acionar só enquanto estás a carregar no botão, ou podes fazer toggle, clicas, ele aciona, clicas outra vez no mesmo botão, ele desliga. Sim, mais um daqueles negócios da China, porque eu precisava de inventar literalmente. Aqui. Sim, isto é impossível. Isto que está aqui não existe, é uma miragem, porque não dá para fazer por este preço. Isto é uma miragem. Só de ligar o computador e correr o Altium já passaram 7€. Olha, funciona muito bem. É só o que tenho a dizer, portanto ainda não experimentei muito, mas para já e para aquilo que quero fazer vai servir mais do que bem, também não é crítico. Portanto já fico isto despachado. E outra coisinha que me lembrei, e estávamos ainda mesmo antes de começar a gravar, estávamos a falar disto, ando aqui a fazer uma pequena invenção, porque precisava de depositar fluxo. Estás a falar muito caro. Depositar fluxo numa plaquinha. E eu coloquei o fluxo numa seringa, dessas seringas de farmácia de 10 mililitros. E comprei na altura, já há bastante tempo, um kit de pontas que tu podes comprar. Que tem a mesma abertura. Aquilo no eBay também é à barba longa, aquilo encontra-se imenso. Eu comprei alguns 20, aquilo era uma sacolazinha pequena, e vem, em vez de vir a agulha da seringa, o sítio onde encaixa na seringa é igual, só que depois vem tubos com vários formatos. Tens um tubo mais comprido, um tubo mais grosso, um tubo mais estreito, um tubo em curva, um tubo para um lado, um tubo para o outro, pronto. Eu meti o fluxo numa seringa normal e uso um tubo desses, um bocadinho mais largo do que a agulha que normalmente vem com a seringa para largar o fluxo. Só que o inverno o fluxo fica muito coalha. Não coalha. Sim. Se calhar não é o termo mais correto,
mas não me estou aqui a lembrar de outro. E fica mais difícil não é o empurrar, ele vai, mas fica muito mais difícil dosear. Ou seja, estás ali a fazer uma força tremenda, só que tu a seguir onde está a borracha descola e aquilo vai de gás por aí fora e faz como uma... ketchup. É como ketchup. Exato, está ali, tu nunca consegues deitar pouco ketchup. Aquilo quando abre lá a válvulazita é sempre muito. Pronto. Isso agora ainda temos válvula. Antigamente aquilo era bater assim atrás de coisa. do frasco e bomba. E a metade da garrafa logo para o prato. Opa. Então, pronto, olha, e ando aqui a inventar para meter imprimir umas pecitas na impressora. Para meter um parafuso, isto é um M6, parece-me, é um M6 com 70mm, isto dá mais do que bem. Prendo no topo à seringa e vou apertando o parafuso, depois com umas orelhazinhas também impressas, e pronto, o parafuso vai mergulhando, vai empurrando o êmbolo e consigo dosear muito melhor isto. Técnicas muito parecidas. São feitas para malta que aplica pasta de soldar à mão, não com stencil, portanto mesmo no pad, usa-se umas coisas muito, muito parecidas. E pronto, olha, as invenções possíveis por cá. Estou aí à espera de umas entregas que aí sim podem trazer mais alguma novidade, mas até lá, está tudo aqui muito parado. Queria saber isso tudo. Vamos ver. Se resultar bem, eu venho para aqui contar. Se resultar mal, venho para aqui chorar. Mas conto na mesma. Então, é a mesma coisa. E então, e por aí, companheiro? Como é que isso está? Olha, as minhas encomendas já chegaram ao destino. Finalmente. Aquela encomenda que eu tinha mandado para Portugal com lá com o meu equipamento. Com o cliente, já lá chegou, finalmente. Tanto chegou, porque já sabes que chegou, porque a ti também já te chegou. Pois, exatamente. E então chegou, o cliente todo satisfeito, mandou fotografias, etc. Pronto, ainda bem. Ótimo. E não, ele mostrou uma caixa, estava a caixa completamente amassada. O normal, portanto. O normal do que se passa aí, realmente quando eu mando alguma coisa para Portugal, chego ao destino, sempre parece que passou por baixo de um carro. Não sei o que é que eles fazem, não percebo. Mas chegou inteiro, porque também eu enrolei aquilo bem em muitas bolhas e em papel grosso, já de propósito, para poder sofrer com o transporte, exatamente. Dentro daquela caixa, aquilo vinha outra caixinha que foi para ti, e tu já sabes o que é. Sim. E esse projeto é o tal nosso projeto que nós temos aí para a comunidade. Não vamos dizer qual é a comunidade, que é para não sim, tirar é uma comunidade. É uma comunidade. E pronto, essa também está despachada. A outra encomenda que eu estava à espera era que chegasse cá a casa, que era das placas da JLC, que finalmente chegou. Eu não fiz ideia, tocaram à porta, o tracking dizia que estava na Alemanha e no dia a seguir, perdão, foi até o segundo e-mail que eu troquei com a JLC. Lá disseram, espera mais um bocadinho que o nosso parceiro na Alemanha, não sei o que. Eu, está bem, o site não diz nada, eu vou esperar também, o que é que eu posso fazer? Pois. Não vale a pena estar na China não tem a culpa, eles fizeram o trabalho deles e mandaram, e aquilo está preso na Alemanha por alguma maneira, portanto não valia a pena estar a desancar a desgraçada lá do outro lado, sem razão de ser. Por isso esperei, olha, e nesse dia, no dia a seguir de manhã, estava aqui a DHL a bater à porta e eu, olha, ainda bem. E chegaram as placas e chegaram 50 das pré-assembladas lá para a minha coisa, e chegou aqui aquela nova que eu te mandei uma foto. Ninguém está a ver porque só ouvem a voz, mas sim, tu estás a ver. Isso é grandão. É grande, isto tem 40 cm, isto cabe dentro de uma caixa de rack. Onde é que está a caixa? Isso é... Está ali longe, espera lá, eu não posso ir lá buscar isso... Mas tudo já li. Pois é, pá. Com como é que é? Com o Solder Mask removido, fazer os nomes e tal, sim senhor. Tem aqui uma fonte já na PCB, com proteções. Pronto, isto é, na realidade, eu fiz isto só para
porque eu tinha muito trabalho manual a fazer quando eu vendo uma caixa de rack desse sistema MIDI, tem muito trabalho manual. Pois. Não é só furar a caixa. Okay? Tinha que fazer todas a parafusar fichas, demorava imenso trabalho. As cabelagens e não sei o quê. Exato, soldar fios e depois massa termorretrátil, muito trabalho. Assim, o único buraco que eu tenho que fazer, tenho que fazer lá mesmo uns buracos na caixa, mas a única cabelagem que eu tenho que fazer é para o botão de ligar e desligar à frente e para o LED à frente. Não tenho que fazer mais nada. Isto encaixa a PCB, cai na caixa, precisamente naquele sítio. E está feito. E está feito, não tenho que fazer mais nada. Tira muito trabalho e vai a reduzir o custo. Já estou a pensar em baixar o preço daquilo. Vai baixar bastante o preço. Porque tem componentes mais caros, porque metade dos componentes são grandes, são de true hole. Tem que ser, para as proteções que eu criei aqui. Pois. Portanto, isto é mesmo, aguenta 220 volts. Se houver algum problema nas entradas MIDI, não seja um MIDI que alguém se lembre de ligar ou haja problemas e entre lá a tensão da rede, isto, pelo menos durante os segundos, aguenta até do outro lado aquilo rebentar. Portanto, olha, chegou. Tenho andado a soldar aqui pelo menos um canal, para experimentar um canal. Mas sim, pronto, em termos elétricos é igual, não muda nada. A única coisa que eu juntei foi a parte toda da proteção entrada e as filtragens. E já ficas com isso tudo montado juntinho. Isso poupa muita labuta. Bastante. E pronto, olha, e é isto. E a semana passada também tive férias, e ainda por cima de férias sem internet em casa e sem poder sair, é pior ainda. Por isso. Sim, não vamos falar do poder sair, porque senão fico já aqui triste. Isto não é um podcast para isso. Não, ainda por cima onde eu estou, que devia estar era a acampar nas terras altas, a aproveitar os fins de semana e as férias, e estou em casa a olhar para as terras altas, o que é mais chato ainda. Eu não vou andar de moto, fico só a olhar para ela. Pois, exatamente. É parecido. Exatamente. E olha, de resto é assim. Fiz uma encomenda da RS. A RS é aqui em Glasgow. Ou melhor, tem armazém aqui em Glasgow e chega aqui tudo no dia a seguir, logo, de manhã. Sem custos de envio, portanto é aproveitar. Mandei vir mais umas coisitas. Vou fazer mais uma caixa de proteção de rede elétrica para músicos. Mais um músico que me pediu. Também para Portugal. Aliás, é músico português que está em Espanha, mas pronto, pormenores. Portanto... É português, é o que interessa. É português. Eu vendo isto para todo lado. Esta caixa já tem saído para todo lado. O MIDI já vai em 150, acho eu. Unidades para todo o mundo. O que não é muito. 150 não é nada comparativamente a fabricantes mesmo industriais. Isto não é nada. Por isso... Mas é bom, já está em quase todos os continentes. Vai saindo. Em quase todos, quer dizer, em quase todos agora vendo bem, eu acho que já. Para a Austrália também já fui. África já foi. E América do Norte e Sul também. E a Europa já tem muitos, portanto, todos os continentes. Olha, falando nisso, eu vendi... já tinha acabado com... Já tinha vendido todos. Mas depois ainda tinha ali material, ainda montei mais dos kits rádio. Agora é oficial, vendi o último na terça-feira, julgo eu, e foi entregue cá em Portugal. Foi para um rádio amador no Porto, julgo eu. Portanto está finalizada esta, não há mais. Ótimo. Não há mais, já chegou ao fundo, ao fundinho da caixa. Não, é ótimo. Mais? Não, é ótimo mesmo, porque pronto, despachou tudo, mas não vou fazer mais. Não naquele formato, não assim, não. Tá bom. Foi uma ediçãozinha única, continuo a receber mail de malta a pedir, mas não assim, precisava de ter mais tempo, só que há ali muitas partes que eu não tenho controlo naquilo, não consigo comprar quando quer, onde quer, da maneira que quer, não dá. E um deles é o ecrã, o display. Sim, display não posso dar ao luxo num equipamento que aquilo está quase a preço de custo, ir dar 16€ por um.
quando por 16€ trago 10 de um Ali qualquer, de um Alibaba ou coisa do género, ainda traria mais barato. Não, mas só que com esta situação toda, os transportes começaram a andar meio malucos, e tu tiveste aí a prova disso. Eu também tive bastante tempo à espera de entregas que não vinham, depois perdia-se o tracking number, depois aparecia, depois desaparecia. Bom, por agora vou esperar. Esta tem sido uma altura muito boa, e tu sabes disso, para pensar. Eu outro fim de semana andei aqui a coçar a cabeça com força. Este já vai pelo mesmo caminho. Espero amanhã poder falar contigo com a mesma, com um teor semelhante ao do último fim de semana. Era muito bom sinal. Mas bom, não sei se será assim tão fácil quanto estou a pensar. Mas pronto, estou a aproveitar mais esta época para isso, porque não, enquanto isto não aliviar um bocadinho, os transportes também não me parece que esteja a facilitar muito, e vai andando assim. Mais coisas. Sim, força. Não, eu ia dizer que eu fiz esta encomenda de material ARS por uma razão muito simples, é que eu não consegui encontrar, porque estes componentes especiais que eu estou a usar especiais, quer dizer, não são componentes especiais, mas são componentes não habituais usados em eletrónica. Porque eu nas minhas, eu posso dizer que isto não é segredo nenhum, quem olha depois para uma caixa aberta vê o que é que eu estou a fazer. Nas proteções das minhas entradas e saídas eu tenho, além de MOVs e TVS, eu próprio estou a proteger MOVs e TVS. Eu não ponho logo os MOVs e TVS à boca para levar com a energia toda. Eu faço proteção dos MOVs e TVS e faço proteção com umas resistências de alta potência, mas não são resistências de carvão ou de não me lembro das outras, de filme, etc. Eu uso daquelas bobinadas cobertas com cimento. Ok? Portanto, são resistências que ficam mais baratas comprar por catálogo do que mandar vir do Ali. Pois. Ok? Estou a usar depois, mais à frente, isto vai decrescendo em proteção. Tenho a proteção à boca da ficha, que é alta proteção. Depois, a partir daí, vou decrescendo o tamanho dos componentes, porque já não preciso tanta energia para ser dissipada. E chega-me ao, como é que se chama aquilo, ao transistor de comutação de cada saída, enquanto antes nas outras plaquinhas normais eu uso um SOT 23, eu aqui nestas estou a usar um SOT 223, que já me aguenta uma tensão muito maior e já me aguenta 1 ampere contínuos. Portanto, isto vai para picos à vontade, vai para picos de 10, 15, 20 ou mais amperes, se for preciso, para suportar. Mas eu estou mais preocupado com a tensão de coletor-emissor do que realmente com a corrente. Com a corrente, sim. Com a corrente. A corrente está lá, já vem adjacente do transistor porque é maior e porque eu preciso de uma tensão de coletor também maior. Que é para suportar também os picos do MOV e depois do TVS mais à frente, que é para suportar aquele pico. Tem que suportar isso tudo, não é? Se não suportar, queimava o transistor e ficava na mesma. Pois. Portanto, estes componentes não são habituais, ficavam mais caros mandar vir do Ali. Estás a ver? Ficavam mais caros. Eu andei a ver, não era pelo tempo que eu podia esperar, isto também não tem aquela urgência, e eu mandei vir da RS porque ficava mais ou menos ao mesmo preço. E mais os MOVs, deixa cá ver, olhar para a placa, os MOVs, tenho um GDT, tenho um gas discharge. Sim. Ok. Que isso é super caro de um Ali comparativamente a um RS. Depois tenho estes condensadores aqui nos mains de 10 nanos e 100 nanos, que são X2, são próprios para ligar ali diretamente nos 230, que são mais caros que o habitual, mas no Ali era o mesmo preço, ou mais caros, portanto não valia a pena. Pois. Mas aqui a fonte de alimentação, isto é uma fonte AC/DC de PCB pequena, isto é de como é que é? 9 volts, 300 mA, é isso? É. Ficava ao mesmo preço mandar vir do Ali, portanto estás a ver.
Há coisas que compensam. Isto tudo para dizer o quê? Aquilo que a minha ideia inicial é: há coisas que compensam mandar individual e há outras que já não compensam. Pois. E isto, o que vai acontecer é que com o tempo a passar, o áudio vai aumentando de preço, porque isto, a tendência é essa: é que as coisas da China comecem a ficar mais caras e equiparar-se aqui à Europa e ao mundo ocidental. E nós faríamos bem se começássemos a pensar em desenhar os nossos produtos com os preços do catálogo aqui na Europa, em vez dos preços dos produtos comprados na China. É claro que passivos, resistências SMT, condensadores, coisas assim, e se vêm os bobinhos, nós mandamos um caixote de bobinhos ao preço que compramos meia dúzia delas aqui no catálogo. Há coisas que compensam, sim. E os pequenos discretos, diodos e transistorzinhos, etc. Olha, mas agora coisas maiores não compensam. Estavas a falar disso, de componentes assim meio esquisitos. Não é esquisitos, não muito habituais. E um grande fabricante aliás, um grande distribuidor / fabricante, assim é que é capaz de ter muito disso também, é a Wurth. A Wurth Eletrónica. Eles têm, às vezes encontras coisas mega esquisitas, os gajos produzem. E são muito certinhos, pela experiência que tive, são mega certinhos. Pelos vistos, tenho um colega que já visitou as instalações deles. Pelos vistos, eles nunca ficam sem stock, porque eles gerem a sua própria produção. E eles têm, ou seja, tudo o que eles vendem produzem eles. Aquilo é quase assim, então eles conseguem ter um controle muito maior. É um controle mais alemão, digamos assim. Devem ter um buffer de stock, e à medida que vai saindo produzem aquela quantidade. Sim. Ter o buffer. Sim. Mas normalmente coisas desse género, eles costumam ter muita variedade e oferta. Sim, é uma outra opção. A WE, a Wurth Electronics, é uma grande casa. Sim, também já comprei muitas coisas deles, já usei no passado. E sim. E tem muita coisa, como tu dizes, tem coisas até esquisitas que não são habituais, eles fazem. Sim. Fazem-nos, por isso, está bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, avante. Vou-te passar já para ti. Ok. Porque recebemos um mail estes dias, e desde já temos que pedir as nossas desculpas, porque isto não é fácil. Nós também muitos dos dias, quando chegamos a casa, também já não temos muita disponibilidade e muito ânimo para fazer mais um episódio de podcast, às vezes. Por isso andamos aqui a adiar dentro da nossa semana para tentar conciliar quando aqui um e o outro estamos bem. E então tu recebeste um mail de um Tiago. Só Tiago para já. Não só Tiago? Pois, ok. O sobrenome. Sim. E temos que pedir desculpa ao Tiago porque, olha, entre férias e andar ocupado, não deu a oportunidade para responder. Vamos respondê-lo. Mas fica aqui a dica que vai receber uma resposta, e o acknowledge aqui que recebemos o contacto dele. Ele fala-nos um pouco sobre ele e ainda bem. É mais um engenheiro a trabalhar em Portugal que descobriu o podcast. Esperemos que descubra também a confraria. A confraria. Porque a confraria está a precisar de mais gente e mais conversa. É isso. Mais conversa. Não é? Tinhas alguma coisa a acrescentar? Não, era só isto, pronto, para não ficar aqui registado. Pronto, foi talvez o contacto mais longo, digamos assim, que tivemos, pelo menos aquele em que houve mais texto. Pronto, fiquei muito admirado por ter lido o feedback, portanto, em relação ao podcast e tudo mais, e saber que do outro lado continuam a aparecer pessoas novas com vontade de ouvir e vontade que a gente continue com isto para a frente. Pronto, e era só este desviozinho.
Pronto, e posto isto, avante, camarada. Ok, então vamos para um segmento que não falamos já há algum tempo, que é o segmento de teoria. Tinha aqui uma coisa para falar já há algum tempo. Nas minhas newsletters que eu recebo, eu dou prevalência às newsletters de conteúdo analógico. E numa das últimas, que já foi o ano passado, em dezembro, tenho tentado aqui à espera para ser falado, veio um artigo, também este artigo já é daquelas séries que já é a quinta parte deste antigo, e é sobre um filtro passa-banda ativo com zero offset. Ora, eu vi isto e eu achei um piadão, porque o autor ele é muito bom em analógico, e ele faz aqui a descrição de um filtro deste tipo. Eu gostei do filtro, porque primeiro, começa bem, quem gosta de biscoitada tem lá todas as equações e toda a matemática para se deliciar com aquilo, que o artigo está muito bom, logo a primeira parte. A partir daí é o descascar do simples que é o filtro, que o filtro é muito simples, só que não é habitual ver um filtro deste tipo feito desta maneira. Espera aí, David, eu vou-te mandar, que eu não tinha posto isto lá no documento ainda, mandei-te isso aí para tu poderes acompanhar. É um filtro que está desenhado de uma maneira não convencional, mas que o facto de ser um comportamento, não ter notches, não ter aqui uns zeros estranhos que te alterem comportamento, faz com que a filtragem seja contínua, seja linear. E está aqui um diagrama de Bode, está aqui seja lineado desde os menos 3 dB, passa a menos 50, menos 100, é linear na filtragem até aos, ora isto são 100 kHz, salvo erro, acho que são 100 kHz, não sei se são 5, consigo ver bem, não sei se aquilo é 10 ou 50, não consigo ver bem, isto é muito pequenino. Sim, isto está um bocado, ou seja, ali até 100, aqui até 1K, aqui até 10 cabos, portanto será 100, 200, 300, 400 cabos. Sim. Pronto, o comportamento do filtro é linear em toda a gama para que foi programado, para que foi idealizado. As simulações, é claro que o autor rege pelas simulações, não está aqui, não sei nenhuma fotografia de um protótipo em hardware, as simulações estão no SPICE. O SPICE funciona 99% das vezes, só que às vezes há 1% que não funciona muito bem e pode haver alguma coisa na matemática que o computador mostra de forma diferente. Já aconteceu comigo no passado, por isso é sempre bom avisar. Este filtro, vocês vão olhar para o esquema elétrico do filtro, o filtro não tem nada de especial. Só que assim que o virem, vocês veem, realmente eu nunca vi nada assim parecido com isto. Não é? Porque este filtro não está em série com a linha de sinal. Este filtro está em paralelo com a linha de sinal. Portanto, a entrada e a saída do filtro como é que eu vou te explicar isto? A entrada e a saída da parte ativa filtrante está em paralelo, ou seja, está na mesma linha. Pronto. Imaginem um filtro passivo que tem uma resistência e um condensador, e agora imaginem que substituem esse condensador por um módulo ativo com um on-pop e mais 2 ou 3 componentes passivos, em vez desse condensador. Portanto, a entrada e a saída desse elemento ativo está exatamente a bater no mesmo ponto elétrico. Posso não estar a explicar bem, mas vocês, quando virem o esquema, vão perceber. Ora, o que é que ele está a fazer? Ele está a parte filtrante, eu vou tentar explicar de maneira... a matemática diz uma coisa e está ali, o diagrama de Bode diz outra. Sim, isto de facto, de aspecto, é uma coisa assim meio alienígena. Mas isto está muito inteligente, porque o que é que está a fazer? Este filtro tem uma realimentação. Ele está a ser realimentado. Ok? A saída está a entrar automaticamente na entrada do filtro, obviamente. E ele está... a malha passiva está a entrar em jogo com o comportamento do on-pop. Vocês vão ter que ver o esquemático, eu não consigo. Sim, isto só vendo, sim. Só vendo porque é tão...
Eu na minha cabeça estou a ver o comportamento do filtro porque eu estou a ver a entrada no unpop e depois a entrada é na entrada inversora e a entrada não inversora está ligada à massa. Portanto, a malha que está aqui criada entre a saída do unpop e a entrada faz uma realimentação em que os componentes passivos fazem ali como é que se diz, os polos, fazem os polos do filtro, e depois o diagrama de Bode mostra especificamente onde é que os polos estão e vocês veem o comportamento do filtro na simulação. Está genial. Eu acho que está muito bem pensado. Eu nunca iria fazer um filtro ativo desta maneira, mas eu vou aguardar este documento, este artigo, porque merece um teste no futuro, quando tivermos a necessidade de fazer algo deste tipo, porque isto quase que me diz que o comportamento no sinal, ou seja, o comportamento em frequência, o sinal que entra no circuito global e que sai quase que não sofre degradação, ok? Porque não há aqui nenhuma filtragem DC, portanto o DC continua, ok? O DC continua, não é retirado do circuito, o que é positivo, Portanto, o que é filtrado aqui é apenas o sinal em AC, claro, obviamente, não é? De uma forma extremamente inteligente. Eu quando vi isto, o esquema, eu disse, isto está tão bem pensado e a matemática não é complexa. Pronto, a matemática está lá, tem uma série de equações. Quem se lembrar como é que isto ainda faz, pode seguir as equações. O autor apresenta a última equação final para fazer os cálculos. Tu tens mais partes. Eu estou a ver da parte 1. Portanto, ele tem o desenvolvimento dos cálculos todos. Ele tem 5 partes. Sim. Tem 5 partes. Ele explica tudo. Eu comecei na quinta porque foi onde eu caí, mas depois fui ver atrás os artigos relacionados eu estava a ver se alguma destas partes falava do unpop, porque aqui aquilo que vejo que poderá ter alguma influência terá a ver com a largura de banda do próprio unpop, com a frequência, ou seja, isto depois também vai ser um bocado difícil calcular, sim, porque sim. Tu precisas de saber qual é a frequência de ganho unitário. Pois, só que aqui também não sei se terás ganho unitário. Portanto, este unpop tu vais procurar como sendo um unpop de ganho unitário, ou o que é que... Isto não está a ter amplificação. Isto, aliás, estamos a falar em ganho unitário. Ele não, mas efetivamente ele tem alguma amplificação, porque entre a entrada inversora e a saída... Isto é quase um buffer, estás a ver? Ele está ligado como um buffer. Portanto, a amplificação não tem, é ganho 1. Não sei. Lá está, não sei, porque tu tens... Teoricamente seria esse o valor. É claro que neste tipo de filtros há sempre uma perda de sinal. Sim, eu estou a ver isto em AC. Portanto, tu tens o primeiro condensador, tens uma resistência, depois passa para um condensador antes de chegar à entrada inversora. Mas este condensador vai criar uma dada impedância. Sim, e portanto tu andas aqui numa mistura entre a impedância puramente capacitiva e uma impedância resistiva. Portanto, isto no fundo ele fará algum tipo de ganho. O que me leva a crer que a forma de pseudo-funcionamento disto é que é esse pseudo-ganho que faz com que ele vá afastando ou aproximando a saída. Portanto, vá modelando a saída do unpop para ter uma tensão mais alta ou mais baixa, de modo a que o segundo condensador, os que estão lá ligados no mesmo sítio, mas portanto agora o segundo que está ligado à saída do unpop, tenha mais ou menos capacidade de absorver, digamos assim, a parte amplificada. A amplificação. Sim, o tal sinal que queres extrair. Esta análise não é. Aqui,
Não é coisa. A amplificação aqui é vista como um corte de frequências. Portanto, se nós vimos o diagrama de Bode, isto a partir dos 20, 30 Hz começa a crescer o sinal, começa a haver filtragem. Portanto, a amplificação aqui é a partir dessa frequência. A amplificação para a filtragem dessas frequências. Não sei se me estou a Sim, só que agora entretanto traz o limite do amplificador. Portanto, o sinal DC passa sempre. O sinal DC, o bias está lá sempre. Portanto, o sinal AC é filtrado a partir, neste caso, a partir dos 20, 30 Hz começa a ser filtrado. Isto não mostra exatamente qual é ali o cotovelo dos menos 3 dB, mas vamos dizer que será, sei lá, 50 Hz, vamos lá. Não dá para ver bem. Mas sim, a amplificação, neste caso, é uma amplificação em AC, vamos dizer. Isto é uma amplificação em AC. Pois, por isso é que vai fazer a filtragem do sinal. Por isso é que a largura de banda do Ampop contará aqui, porque pegando num Ampop qualquer, o ganho do Open Loop, seja, eu peguei aqui num comum, portanto um MCP 6002, por exemplo, tem uma largura de banda de 1 mega, porque com um ganho em Open Loop a 0 dB ele está a 1 mega. Ele daqui para a frente não consegue cortar muito mais, ou já entra em coisas meio esquisitas, ou poderei estar a ver isto completamente mal, porque se desviares isto, pode cair com essa tal curva, com este tal corte, e deixar de ser linear. É aí que quero chegar, ou seja, isto está espetacular. Salvaguarda só escolher um Ampop que se adeque mesmo para que depois não esteja a fazer uma coisa espetacular, mas a estar a ser estragado pelo Ampop. Mas isto é mega alienígena. Isto é excelente para filtros de áudio e tudo, é excelente. Até os típicos os 4558 Ampops, que são típicos na cena do áudio, feitos pela RJP, não, é JC, não, JR, Japan Radio Company, acho que eram isso, famosíssimos na cena do áudio porque eram super ampops, conseguiam uma gama de trabalho muito boa. Portanto, neste caso o que eu digo é comecem por um 741 e vão aumentando a característica do ampop até terem aquilo que vocês querem. 741, isso é à barda, baratos, e tem uma boa largura de banda. Sim, mas depois tem tudo a ver com o consumo que vocês querem, com a frequência de trabalho, com o que é que vocês querem, se querem fazer aquisição analógica digital na saída e precisam do tipo de ampop, se querem apenas um filtro analógico para um sistema analógico de áudio, lá está. Eu digo sempre, o melhor é experimentar com vários ampops e até terem o comportamento que vocês querem para o ampop mais barato que vocês conseguem. Se foram fazer isso ponham o melhor. Mas também esse da microchip, esse MCP 6002 já é baratíssimo. Sim, isto é malha para todo... Isto é qualquer coisa metes isto custa 20, 30 cêntimos, vamos para a frente. O 4558 já tem uma largura de banda, um Unity Gain Unity Gain Bandwidth 3 megas, portanto já dá para fazer umas coisas em condições. Aquele MCP era só mesmo para consultar aqui os gráficos, estava com isto na cabeça. Mas sim, olha, muito bem, muito obrigado. Isto desenhado num papel qualquer, e se me dissessem que isto funcionava, eu não acreditava. Mas vendo bem isto, sim, isto está aqui uma coisa muito bem pensada. Isto está genial porque a própria realimentação do Ampop faz a filtragem. Eu estou a adorar isto. Eu quando vi, olhar para o esquema, eu disse isto funciona. O autor, o John Dunn, que está aqui, foi ele que... Isto é a autoria dele ou é o tipo só não, é ele. Só está a explicar dele. Como é que... O gajo é este senhor, é, salvo erro, ele
É Electronics Consultant and a Graduate of Polytechnic Institute of Brooklyn. Já está naquela idade em que já é só consultor. É como nós, é o que vai acontecer a nós quando chegarmos a essa idade. Vamos ser só consultor. Como é consultor, deve estar ele estava no I3E, no comitê executivo do I3E, e deve andar a rodar essas instituições todas. Um gajo, quando é bom, anda sempre nestas cenas. Portanto, vamos deixar o link. Surpreendente, sim senhor, pá. Lá na página. Deixa o link. Lá no documento do podcast, para quem tiver interesse em ler e experimentar, porque isto o mais interessante é experimentar na protoboard, não é só no PSpice. Eu para já ainda não experimentei, ainda não tenho aí um trabalhinho, se calhar vou precisar de uns filtros analógicos e se calhar poderia ser uma cena muito interessante. Vou ter que imaginar aqui uma parte de variação com potenciómetro, vou ter que pôr aí algures, porque é também depois variar a frequência de filtragens. Ok, pronto, olha, da minha parte aqui na teoria, no segmento de teoria foi, eu sei que tens aí umas coisas para falar. E foi muito, muito bem, pá. Se há episódio em que vale a pena ir lá consultar os links, este é um deles só para ver isso. É como te digo, isso, olhando de longe, assim com o olho meio aberto, outro meio fechado, isso parece uma coisa meio alienígena. Mas sim, ora, então aqui nas novidades, o que é que temos por cá? Continua a haver um crescendo de melhoria ao nível dos acelerómetros. Já falei aqui algumas vezes de outras marcas. Lembro-me que já falei da ST, que tinha o tal acelerómetro que era o datasheet provisório, depois tornaram aquilo num vibrómetro, porque tinha um ruído super baixo. Agora, anunciou há pouquíssimo tempo, portanto foi em dezembro, a TDK anunciou uma parceria com aliás, eles já tinham a parceria, portanto isto é mais um filho dessa parceria, com a como é que ela se chama? Com a Tronix, tinha aqui o nome, Tronix Microsystems. E eles só fazem coisas muito, muito especializadas, digamos assim. Aqui a novidade é, quando eu pensava que já não ninguém ia procurar isto, estamos numa altura em que estamos a colocar cada vez mais sensores no mesmo espaço. Eu sempre pensei, um acelerómetro básico tem que ter pelo menos os 3 eixos. Pronto, e aqui neste caso não, eles lançaram mais um, mas só tem um eixo, é single axis só. E qual é que é aqui a vantagem? É algo com além de vir equipado com uma AD de 24 bits, portanto ele é de 4Gs. Portanto, 4Gs a 24 bits, isto vai dar uma resolução imensa. E além do mais, adicionam aqui algumas outras técnicas de closed loop. Eles fazem, pelos vistos, há outra nomenclatura para isto, para além do closed loop, é o force rebalance. E eles conseguem ajustar a massa interna que está dentro do MEMS. Para melhorar a linearidade do próprio sensor. Portanto, isto lá está, não é para a aplicação do consumer normal. Portanto, isto será para aplicações mais sérias e possivelmente para a aviação e para a aeronáutica e afins. Mas é mais um sinal de que se continua a melhorar. Não sei qual é a razão, mas nos últimos meses, anos, tem havido um crescendo imenso de melhorias neste tipo de sensores de MEMS, muito talvez proporcionado
pela primeira robótica doméstica que vamos tendo, à conta dos quadcópteros, dos robôs de limpeza em casa, desse tipo de coisas, aos primeiros carros com condução autónoma, aos GPS que precisam de alguma navegação inercial entre falhas, entre quebras de cobertura. Portanto, julgo que estará relacionado com tudo isso. Fica aqui mais para quem quiser consultar. Portanto, o sensor é um Tronix AXO 315, que vem substituir o 215. Eu tinha aqui, exatamente, que vem substituir o 215 numa série de melhorias, e uma delas é a repetitibilidade. Passado um ano, o anterior tinha 2.5 mil-IGs por ano, e este tem 1 mil-IG. Portanto, eles conseguem repetir, passado um ano, até 1 mil-IG. O noise density é bastante baixo, portanto, isto e também justifica se conseguires baixar o SNR e tiveres uma AD espetacular, tu consegues uma resolução brutal nisto. Portanto, estamos a falar de 15 micro G por raiz quadrada de hertz, portanto, pelo crescimento em frequência. Portanto, é mais uma daquelas novidades que vai aparecendo. Isto é meio estranho, mas é daqueles nichos, porque estes vêm-se claramente. Qual é que é o tipo de package disto? O package é um package à moda antiga, um PLCC. É isso, um PLCC. Tem as patas em formato J, e a caixa é uma caixa cerâmica, o que por aí já diz que este componente é um componente especial, de ser uma caixa cerâmica. E não é pequena. Um acelerómetro normalmente tem um chip pequenininho com uma caixa de 3x3 ou 5x5. Isto é uma caixa de 12x12 milímetros e 5 milímetros de altura. Portanto, isto não é uma coisa pequena. E com encapsulamento cerâmico e com pinos PLCC, portanto, isto é um nicho e é um componente de alta qualidade. Apesar de ser só um eixo, mas é um componente de alta qualidade para aquele nicho para que foi desenhado. Atenção. Sim, para a restante indústria, aqui na notícia em que estou a ler, para a restante indústria que precisa deste tipo de sensibilidade noutros eixos, bom, é só comprar mais e montar. Exato. Quis montar em PCBs ao alto. Sim, é isso. Bom, mais coisas. Aqui também esta semana apareceu aí uma espécie de mega novidade que não, a meu ver, não tem sido nada de muito surpreendente. O que tem de surpreendente é aquilo que se passa nos bastidores. Portanto, apareceu o Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi, que é um Raspberry Pi Pico, que é apenas uma... eu nem sei muito bem o que chamar a isto, mas é uma espécie de uma pequena EVB ou do mesmo formato de um Arduino Nano, ou de um Blue Pill, ou qualquer coisa desse género. Portanto, o formato é o mesmo. Com as características não surpreendem muito. Ok, o preço está ela por ela, portanto eles estão a vender isto a $4. 4 paus, isto é baratíssimo. Isto é dado, voltamos à mesma. Isto é oferta. A nível de características, portanto, estamos a falar de um Cortex M0, ok, que vai a 133 MHz, cima, não deixa de ser um M0. Não se percebe também porque é que qual é a utilidade de ter um dual core M0. Quer dizer, para já, portanto, ao primeiro impacto, eu a seguir já continuo. A nível de ligações, portanto, já se pediria que trouxesse pelo menos o USB-C, traz o tipo de conector, vem com micro. Tem os dois cores, portanto, os GPUs é o normal. A ADC está limitada a 4 pinos, portanto, 4 pinos. Mas não tem DACs. Tem a referência disponível. O PIN tem um pino de referência, o que é bom.
Sim, mas é não deixa... Pronto, é positivo. Sim, não tem DACs ou mais coisas. Consegues fazer debug por serial wire de debug. Bom, mas até aqui podia enumerar aí um monte de alternativas que seriam tão ou mais poderoso que isto, e que não estavas só preso a um vendedor, digamos assim. Ok, tem um monte de memória, portanto estamos a falar de 264 capas de RAM, se não estou em erro. Deixa-me só consultar. Sim, 254 capas de RAM, 2 megas de flash. Bom, e pouco mais, 2 SPIs, 2 I2Cs, 2 UARTs. Tem 3, atenção, exato, eu há pouco penso que disse 4, mas na verdade são 3 pinos de ADCs de 12 bits. Bom, até aqui nada de muito surpreendente, portanto, não é nada que por aí além. O que é que vai dar nisto? Possivelmente tem memória mais que suficiente para correr um interpretador, e a seguir vai aparecer a malta do MicroPython e já está. E é mais... Eles disponibilizam já o MicroPython para isto. Isto seria o caminho mais lógico para isto, pronto, e é o que eles estão a aproveitar. Ainda assim, para isto tudo não justifica o porquê de ter dual core M0 quando não necessitas, não há aqui nada. Pronto, mas nos últimos tempos, felizmente, nos últimos tempos temos começado a ver cada vez mais ICs a vir com dual core numa área muito específica, que é a área do rádio. Bluetooth, ICs que suportam Bluetooth com 2 ICs, um para ter a stack e outro para a aplicação, Wi-Fi igual. Existe já alguns rádios que já permitem, acho que a EST também tem disso, para o caso de quereres implementar stack Zigbee no outro core, e ficas com o teu core para a aplicação, pronto. Exatamente. E isto aqui é claramente, para mim, é o que está a passar. Portanto, eles largaram este IC só para ter algum retorno. Isto é se calhar uma espécie de um subproduto de uma produção maior que ainda não está disponível, mas muito possivelmente o caminho o sítio onde eles querem chegar é disponibilizar uma pequena board com micro e que tenha quase certeza que terá Wi-Fi. Esse será o caminho. Para já, para garantir que tinham os 2 cores e por aí fora, largaram este. Entretanto, vão tendo algum retorno do público em geral, vão comprando, vão testando, tem alguma aplicação, lá está, isto já vem nativo pronto para MicroPython e para o pessoal de alto nível isto é perfeito. O passo seguinte, e essa é quase certeza que é a justificação de ter lá de ter 2 cores, o passo seguinte será encaixar só, ou até possivelmente até já lá estará, não sei como é que não sei os meandros daquilo, mas é uma hipótese para poderem ligar o rádio poderem ligar o rádio ao outro core e aí sim teres um core para a tua aplicação e outro para a stack. É de referir que o chip não é BGA, é um QFN, por isso é possível que tenha os pins limitados, mas devem ter lá alguns disponíveis. Portanto, tem ali uma zona na PCB sem nada, onde está o logótipo da Amora. Tem ali muito espaço para ter um rádio, por isso. Cheira-me. Sim, possivelmente isto não será neste formato, de certeza, não será assim, mas é possível que alguns no futuro, numa edição, em vez de ser o RP 2040, será o 2041 ou qualquer coisa do género, mas quase certeza, pelas características do base com que eles fizeram o IC, quase certeza que vão avançar para a produção de um outro, mas com rádio ou Bluetooth ou
ou Bluetooth ou Wi-Fi, ou ambos. Ou ambos. Bom, mais coisas que eu tinha aqui mais para falar. Sim, temos aí agora para a secção de eventos, vou deixar contigo, mas relembrar que faltam 5 dias para o The Things Network Conference. É isso mesmo, eu ia falar nisso, mas já tu falaste. Pronto, eu vou já dançar, vou já largar para ti. É isso. Sim, de referir, quem estiver interessado em assistir à conferência, que vale sempre a pena. Eu não sei se este ano tem alguma coisa aberta, como o ano passado. Ano passado tinham 2 canais abertos no YouTube em que não eram precisos bilhetes. Este ano sei que isso também acho que vai acontecer, presumo. Não fazia sentido eles não fazerem isso, mas depois tem os workshops e palestras mais técnicas e de outras pessoas, que acho que já são precisos bilhetes, e os bilhetes já custam alguma coisa. Mas quem tiver acesso à confraria, há cerca de 2-3 semanas o nosso colega José deixou disponível 2 bilhetes para os amigos da confraria. Não sei se já foram raptados os bilhetes ou não. Eu não vi lá ninguém. Não deixam cair aqui à confraria enquanto aqui estamos. Ora, eventos. Onde é que está o post dele? Tenho a impressão que já Marcelino tem aqui 2 bilhetes. Ninguém falou, ninguém disse nada ainda. Provavelmente ainda não foram raptados, mas ele disse que tinha 2 bilhetes. Contactem-no através da confraria, ou fora, pronto, mas falem sempre na confraria, que é para ele saber onde é que a mensagem surgiu, confraria ou aqui o podcast. E pronto, eu vou estar atento, porque a mim interessa-me, eu sei que a tia David também te interessa. Interessa-nos. Sim. Pelo menos uma ou outra apresentação, se conseguimos estar presentes. Ok, mais não sei se recordam, eu já tenho falado há uns meses no Instituto de Segurança do Hardware, que está assediado em Alemanha. Eles tinham e têm, continuam a ter diversos workshops e palestras técnicas de como fazer a proteção e o exploiting de hardware por hardware. Ok, por hardware. Portanto, no início isto são também 3 ou 4 dias, a começar no dia 27 de janeiro. Eles vão ter também várias palestras, pelo menos estão aqui 4, e acho que são 4 muito interessantes, e vão estar disponíveis. Portanto, cada uma delas, acho que isto é um training, ok? Isto é um training online que eles estão a dar, e cada um tem 4 trainings disponíveis e cada um demora 20 horas. Portanto, isto são 5 horas por dia. Isso parece quase um curso online. Não, é mesmo. Portanto, isto tem aqui o Firmware Exploitation de microcontroladores, tem aqui o Assessing and Exploiting Control Systems e Industrial IoT, Breaking Practical White Box Crypto, e EMFI and Voltage Fault Injection Attacks. Portanto, isto é tudo muito interessante e tem tudo a ver com o hardware. Aprendendo a fazer estas coisas, protegemos melhor o nosso hardware. Acho que isto é muito importante. Portanto, isto vai ser no fim do mês, a partir do dia 27 de janeiro. Deixamos lá o link para quem tiver interesse em ver alguma coisa ou registar-se. Depois, apareceu-me no e-mail, aqui há coisa de também umas semanas, já depois do Natal. Vai haver, já começou no dia 20 de janeiro e vai até ao 19 de fevereiro, o Global ICT and Emerging Technologies Virtual Summit e o Global IoT, RFID, Cloud and Drone Virtual Summit. Portanto, isto é uma cimeira, portanto, palestras, workshops, etc. Virtual também. Está aqui os tópicos que são discutidos durante estes dias todos. Eu recebi isto porque acho que a organização perguntou se eu queria fazer uma apresentação, uma palestra. Mas neste momento não tenho assim muita disponibilidade e não tinha assim nada para falar de IoT, porque o que eu vou fazer de IoT vai ser só mais para o fim do ano ou no ano que vem, e
e para já não tinha muito a dizer. Mas achei interessante e quis deixar aqui a dica, porque ao ouvir os outros a falar do que eles andam a fazer, também se aprende. E bastante. E bastante. Aliás, é assim que melhor se aprende. É, exatamente. E portanto, só dando aqui um lamiré, portanto, IoT RFID para o Covid-19, IoT RFID para sistemas e software, IoT RFID para 5G, para segurança e privacidade, para construção e energia, supply chain e logistics, para o retail, para automotive, para industrial manufacturing, drones, aerospace defense. Portanto, isto está aqui muita coisa. Portanto, muitas palestras e muitos temas. Acho isto muito interessante. Isto caiu-me assim de repente no e-mail e eu achei muito interessante. Já começou no dia 20, mas pronto, provavelmente devem estar em on demand para quem quiser ver depois e não tiver a disponibilidade em direto. Portanto, olha, acho que tenho aqui mais umas para falar, espera lá, que vão ser aproveita agora. Não, eu vou falar outra vez para a semana, porque estas são em fevereiro, mas é bom falar. São outra vez os seminários da EBV, agora com a ST, com outras empresas, Power Integrations, Broadcom, Infineon, Nexperia, pronto, os suspeitos do costume. Isto são, claro, obviamente vão apresentar novos componentes, mas apesar de serem novos componentes, eu gosto de ver isto porque eles às vezes dão umas aplicações e dão alguma parte de circuitos paralelos que são interessantes de ver na aplicação que eles fazem com os novos componentes. Por isso, isto vai ser em fevereiro já, mas de qualquer maneira, vamos falar outra vez isto na próxima semana, mas de qualquer maneira fica já o lamiré para estarem preparados, que vai acontecer várias coisas a acontecer em fevereiro. E pronto. Sim, senhor. Semana, em termos de eventos. Acho que para esta semana estamos preenchidos. Estamos, pronto. Para a semana cá estaremos novamente com mais novidades e mais estados da nação e mais teorias e mais tudo. E que não são teorias da conspiração. Não, teorias da conspiração não, pá. Isso, aqui não se conspira nada. Não, teorias da conspiração é a procura da verdade, atenção. aqui só se transpira, não se conspira. Exatamente. É assim, pronto, e vamos aparecendo aí com mais algumas novidades, a ver se também, sinceramente, a indústria está ativa, mas não está assim mega ativa. Eu pelo menos noto isso. Olha, desculpa interromper-te. Força. Isto tem que ser dito assim como me lembro, porque estavas a falar na indústria ativa. Eu esta semana, já desde a semana passada, que ando a ler algumas notícias acerca do mercado de automotive. E alguns fabricantes de automóveis tiveram que parar a produção por falta de silício da China. Portanto, está a haver uma grande falha de componentes eletrónicos, nomeadamente chips, no fabrico na Ásia. Portanto, os fabricantes de automotive tiveram parado de fazer os carrinhos. Ora, isto não é porque... É claro que também tiveram parar porque não se estão a vender. Houve uma quebra muito grande nas vendas de automóveis a nível mundial e todos sabemos porquê, né? Toda a gente está em casa, ninguém vai para lado nenhum, ninguém compra carros, mas é interessante saber que também tiveram que parar por falta de silício. E eu li as notícias, eu até esqueci de me pôr ali na folha, mas lembrei-me agora que falaste nessa palavra. Portanto, eu vou ver se procuro e para a semana voltamos a falar nisto, porque isto é importante. Isto não vai afetar só o automotive, vai afetar toda a gente. Pois, também entretanto, para a semana deve sair o relatório mensal. Sim, se não vou para a semana para a outra, mas também, deve estar aí já. E também já se deve refletir lá alguma dessas coisas. Pois é, pronto, olha. É mais uma forma de ver. Esta semana acho que estamos conversados. Um agradecimento a todos, que vocês estão desse lado. Mais uma vez pedimos desculpa pelo interregno da semana passada. Foi-nos um pouco alheio, mas... nós estamos aqui sempre cheios de força para falar com vocês e para vos dar aqui os últimos acontecimentos do que se passa do nosso lado e da indústria, e esperemos que gostem. E, olha, um abraço a todos, cumprimentos e boas tecnologias. É isso, cumprimentos, muitas larguras. É isso. Também. Grande abraço, boa semana, Saúde. Bom trabalho. Tchau.